Nós vamos lá trabalhar o capítulo 8, né, de João. O irmão Spencer, ele deu a vocês, eu falei sobre a mulher adúltera, o texto da mulher adúltera, que vai do capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Não foi isso, lembram? E o presbítero Spencer deu para vocês, do verso 12 até o verso 20, Jesus a luz do mundo. Foi isso mesmo? Amém? Nós vamos ler a partir do verso 12 novamente, que ele deu, e aí eu faço uma breve recapitulação para quem não veio, e aí nós damos continuidade. Eu não sei se vai dar tempo, eu pretenderia ir até o verso 38, porque o capítulo é muito grande. Se der, amém, nós trabalharemos, senão a gente vai até onde Deus nos permitir. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 12. Já passamos o assunto da mulher adúltera, que a maioria dos estudiosos acham que esse texto do verso 1 ao 11, da mulher adúltera, ele é um texto, quando eu digo a maioria dos estudiosos ortodoxos, isso verdadeiramente aconteceu, mas que alguns ainda acham que ele poderia se encaixar noutro canto, embora o próprio contexto favoreça que essa mulher, na festa dos tabernáculos, tenha sido pega em adultério justamente pela facilidade, pelo fato das pessoas estarem, muitas delas morando em tendas durante 7 dias. Então, essa pode ter sido a razão de terem facilmente encontrado ou achado essa mulher que era casada em adultério. Tudo bem, passou-se isso, chegamos ao verso 12, nós vimos o que aconteceu com a mulher adúltera. Os fariseus e os escribas queriam usá-la como pretexto para levar Jesus a pecar contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse que não deveria apedrejar a mulher, ele erraria em relação à lei e eles acusariam Jesus de quebrar a lei de Moisés. Se Jesus dissesse que deveria apedrejar, eles iriam acusar Jesus como um infrator da lei romana, porque os judeus estavam debaixo do poder de Roma e não poderiam matar ninguém ou assassinar ninguém, mesmo sendo dentro da sua lei, sem que Roma a autorizasse. Então veja que Jesus, o que é que ele faz? Ele fica calado e depois ele diz, como eles insistiram, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E assim ele livra a mulher da condenação, mas ao mesmo tempo ele diz àquela mulher, veja que ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz, mas não o quê? Peques mais. Não faça mais o que você vinha fazendo. Arrependa-se dos seus pecados e aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para você recomeçar a sua vida. Eu tinha um pastor, um professor, que ele era engraçado. Ele dizia, vá em paz e não peques demais, né? Mas não é isso que Jesus diz, né? Jesus diz, vá em paz e não peques mais. Isso não quer dizer que nós não pecamos mais, mas que quando conhecemos a Cristo não somos mais escravos do pecado e devemos lutar contra pecados que pecávamos anteriormente. Mas vamos lá, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, de novo onde? No templo. Provavelmente Jesus estava no templo, ensinando novamente as pessoas como ele já vinha desde a festa dos tabernáculos. Aqui há uma continuidade. Então Jesus de novo falava-lhes, ensinava-lhes, e aí ele faz uma afirmação, uma autoafirmação, que no Evangelho de João nós vamos encontrar ela 7 vezes, que é quando Jesus diz, eu sou. O eu sou, ele vai aparecer 7 vezes em João. No capítulo 6, verso 53, ele diz, eu sou o pão da vida. Aqui ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, vai lá para o capítulo 10 de João, só para vocês verem, acompanharem comigo. É só em João. Folhei aí João, vai para o capítulo 10. Em capítulo 10, 9, verso 9, ele diz, eu sou o quê? A porta. E no versículo 11, eu sou o bom pastor. Quantos eu sou já apareceu? 4, né? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor.
Agora 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição. João 11:25, eu sou a ressurreição. É a quinta vez. João 14:6, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É a sexta vez. A verdade é a vida, né? Lógico, mas ele vai dizer que é a vida e a verdade em muitos outros textos. Mas a palavra eu sou, eu quero que vocês entendam isso. Eu sou. Esse eu sou está relacionado ao nome que Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou quem o estava enviando ao povo. Ele diz, eu sou, é quem te envia. É o nome de Deus que os judeus temem usar em vão, tá? E o último eu sou está no capítulo 15, verso 5, onde ele diz, eu sou a videira. Olha aí, vocês têm na memória agora as sete afirmações de Jesus sobre si mesmo, dizendo que ele é o eu sou. Então, nessa afirmação, ele diz, eu sou a luz do mundo, no versículo 12. O que é que quer dizer isso? Eu sou a luz do mundo. Lembrem, eu sei que Spencer explicou isso para vocês, eu não vou aqui chover no molhado, mas vocês lembram que quando Jesus, ele disse que quem tiver sede, vem a mim e beba, na festa dos tabernáculos, eles tiravam água do tanque, lembram? Do tanque de Siloé, com um jarro de ouro, e faziam aquela procissão durante os 7 dias, para relembrar a providência de Deus de água para o povo na peregrinação no deserto. Só que acontecia outra coisa. Antes disso, ele disse, eu sou o pão, porque Deus derramava o maná do céu todos os dias para suprir a necessidade de alimento para o povo. Mas havia outro suprimento que era fundamental, que era o suprimento da luz e da sombra. Coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia. E a coluna de fogo durante a noite, ela guiava. Quando a coluna se levantava do local onde Deus marcou como sua presença, ali no Santo dos Santos, no tabernáculo, quando ela se levantava dali, ela suspendia daquele lugar, porque ela ficava sobre aquele lugar. Eu não sei que tamanho tinha essa coluna. Não, a Bíblia não fala, nós só imaginamos, né? Mas quando ela flutuava e subia, então o povo entendia, os levitas, que tinham que desarmar o templo, ficar todo mundo pronto, cada tribo no seu lugar, como Deus tinha determinado, para começar a marchar, como um grande exército. E quem era que ia na frente? A coluna, guiando o povo, de dia e também de noite. Deserto à noite, irmãos, ninguém vê nada. Então Deus guiava o povo, Ele era a luz do povo. E aí Jesus aproveita esse momento da festa dos tabernáculos, onde se acendia um grande tabernáculo, um grande candelabro em memória, iluminava o pátio, todo aquele pátio onde ficavam todas as pessoas no início ali do templo. Jesus aproveitou para dizer, eu sou o quê? A luz do mundo. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Qual é o significado? Ele está querendo dizer que somente por meio dele e através dele é que Deus é conhecido, é que Deus é visto plenamente nos seus atributos. Os atributos de Deus, de amor, de misericórdia, de perdão, de benevolência, de graça, de santidade, tudo isso é visto na pessoa de Jesus, resplandecem nele, nos seus atos, nas suas palavras, na sua pessoa. Lembram que Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível? Lembram que Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, e ele disse, eu e o Pai, quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ele é a luz, porque a luz representa a glória de Deus. E quando a gente diz o que é a glória de Deus? A glória de Deus, glória quer dizer brilho. Glória quer dizer um brilho majestoso. E que brilho é esse que Deus tem? São os seus atributos. Não é apenas uma luz que você enxerga, algo claro, algo brilhante, não. A glória de Deus aponta para os seus atributos, a sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua verdade, o seu poder, a sua onisciência.
a sua onipresença, a sua infinitude, a sua sabedoria. Então, tudo que Deus é nos seus atributos, representam a sua glória. Então, Jesus, ele é a expressão visível dessa glória de Deus. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. Que mundo é esse? O mundo envolve todas as pessoas das nações, judeus e gentios, embora a palavra mundo possa ter vários significados. E qual é a iluminação que ele traz como luz ao ser humano? É no sentido espiritual. Ele é a luz porque ele vai revelar o plano da salvação de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condição, a minha condição diante de Deus como pecadores. Vocês estão entendendo, né? É através de Cristo, é através da sua obra, é através do seu ensino que nós aprendemos que somos pecadores, que precisamos dele como Salvador, porque senão morreremos em nossos pecados e a ira de Deus cairá sobre nós. Vamos adiante. Entenderam aí, né? Então agora é só seguir. Então ele diz: quem me segue não andará nas trevas. As trevas é a prisão que o pecado traz. Pelo contrário, terá a luz da vida. Verso 13. Então lhe objetaram os fariseus, como sempre, né? Eles não criam em Jesus, eles não criam na sua palavra, e mais uma vez eles foram contrários a ele e disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles estão dizendo: olha, é você quem está dizendo isso, é você que está se auto-vangloriando, se proclamando como a luz, como a imagem de Deus, como o enviado de Deus. E aí no verso 14, a gente sabe que isso já aconteceu no capítulo 5, né? Eles criticaram Jesus por isso. Volte aí no capítulo 5, por favor. Deixe marcado aí capítulo 8, só para a gente relembrar. Desculpa eu estar sendo repetitivo, né? Mas algumas pessoas aqui, às vezes falta uma quinta ou outra, aí é bom que você vai, até eu esqueço algumas coisas, tenho que voltar. Então no capítulo 5, veja aí, no versículo 31, Jesus ele diz, no capítulo 5 de João: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele está dizendo que é isso que eles pensam, que se ele fala de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Agora ele vai dizer o seguinte, no verso 32, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem é esse outro? Esse outro, ele vai usar primeiro uma pessoa humana, depois ele vai usar o próprio Deus. Veja, no verso 33, ele vai dizer: mandastes mensageiros a João, está falando dos fariseus, do sinédrio, e aí vai dizer: e ele deu testemunho de quem? Da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia, ou seja, ele mostrava o caminho até a mim e alumiava. Veja, ele não chama João de luz, ele chama João de lâmpada. Alguns fazem até a diferença, porque a palavra grega luz é phos, e a palavra lâmpada é luknos. Mas esqueçam isso, tá? Que eu falei. Alguns fazem essa diferença, mas na verdade João Batista ele é uma luz no sentido de conduzir as pessoas à verdadeira luz, a luz original, vamos dizer assim, que é Cristo. Isso não tem importância. Então ele vai dizer no verso 35, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito que o Pai me enviou. Aí agora sim, verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele está dizendo assim, olha, vocês não viram a sua voz e não viram a sua forma. No verso 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. A palavra e a forma do Pai é quem? Aquele que ele enviou, é o próprio Cristo. Como eles não criam, então eles jamais iriam ver o que deveriam ver. Está claro isso para os irmãos? Na verdade, os judeus
para eles aceitarem um testemunho verdadeiro, tinha que ter no mínimo o quê? 2 testemunhas. Jesus diz aqui, ele usa 2. João Batista, só que ele diz, a de João Batista é importante, mas eu não vou usar ela, eu quero usar o outro, e o outro é o próprio Pai. É o próprio Pai que testemunha de mim. Então, E aí vai usar as Escrituras também, muito bem, no próximo versículo, né? Quando ele vai dizer, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, isso mesmo. E são elas mesmas que testificam de mim, correto. E aí todas as Escrituras, depois ele vai falar Moisés, então toda a Bíblia, João Batista e o próprio Pai testemunhavam de quê? De que Jesus é a verdadeira luz, o verdadeiro caminho, o verdadeiro Salvador. Está claro isso para vocês? Então, volto para o capítulo 8. Estou chovendo no molhado, não estou? Para vocês? Ou estou acrescentando alguma coisa? Então, vamos lá. E aí, quando eles dizem, dás testemunho de ti mesmo, verso 14, respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Ele está dizendo, olha, vocês estão vendo apenas a aparência. Vocês não conhecem a verdade. Eu sei de onde eu vim, ele veio do céu. Ele sabe para onde vai, ele vai voltar para o Pai. Mas eles não sabem nada disso, porque as palavras que Cristo tem falado não têm entrado no coração deles. Ele mesmo diz no verso 16, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Primeiro ele diz, olha, vocês estão julgando, mas estão julgando erradamente, porque vocês julgam segundo a aparência. Lembra Samuel? Samuel julgou segundo a aparência. O homem tem essa tendência, nós temos essa tendência. Por quê? Porque nós não conhecemos um coração, mas Deus e Cristo julga perfeitamente. Ele conhece nossos corações, e o seu julgamento, quando ele fala, é verdadeiro. E aí ele diz, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Então ele está mostrando que ele e o Pai trabalham em conjunto. Então ele e o Pai, é claro que ele veio primeiro, como diz João 3, a partir do verso 17, ele diz, eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Eu não vim como? Nessa vinda. Mas na segunda vinda, ele vem para juízo. Ele vem para resgatar a sua noiva, para dar a plenitude da salvação aos que são seus e para punir os que não são seus. Para separar as ovelhas dos bodes e dizer às ovelhas, vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado, e aos bodes serão lançados no lago de fogo. Ele não conhece eles. Eles serão punidos eternamente. Então, meus irmãos, entendam o que o texto está falando. Versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Olha aqui, ele está só afirmando aqui o que nós já conhecemos, né? Isso está em Deuteronômio, versículo 17, verso 6, Números 35, 30, não precisa a gente abrir. Verso 18, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ele está dizendo, ele é a minha testemunha, eu sou testemunha de mim mesmo, sou porque sou verdadeiro, e o meu Pai também é. Versículo 19, então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Rapaz, os camaradas eram muito incrédulos, né? Eram incrédulos, irmãos. Agora eu pergunto, é diferente da nossa geração? Abra sua boca para falar de Jesus. É diferente da nossa geração? É não. O povo está zombando, o povo está quebrando igreja, o povo vai fazer cena de imoralidade, sexo na frente da igreja para desmoralizar tudo. Não é diferente. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você tem uma barreira enorme, você vê o quanto o coração é endurecido. A pessoa se afasta de você, a pessoa fica com raiva de você, porque o coração dela está endurecido, seus olhos são cegos. Satanás cegou o seu entendimento, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,4, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas nós sabemos que se pregarmos a palavra, mesmo que a pessoa não aceite momentaneamente, pode ser que o Espírito Santo use essa palavra para
fazer gerar vida naquele coração, de uma forma ou de outra. Pode ser que a palavra que você diz para alguém que não aceita no momento em que você prega, o Espírito Santo lhe faça lembrar em determinado momento da vida dela e ela queira buscar conhecer mais o Senhor. Eu me lembro, irmãos, em Campina Grande tem uma empresa de ônibus chamada Real. Vocês já ouviram falar? Não. Ela é um monopólio, né? É uma empresa riquíssima, todos os ônibus são os mais modernos que tem, e eles fazem o trajeto, só fazem esse. Campina Grande, João Pessoa, Campina Grande. Real, empresa Real. Os ônibus são amarelos, ou dourados agora. O dono da empresa dizem que ele é cristão. E em todas as cadeiras, quando nós entrávamos, tinha o quê? Tinha um folhetinho bíblico. Em todos os ônibus tem a frase, leia a Bíblia. E em todas as cadeiras eles colocam lá um folhetinho bíblico. E eu, muitas vezes, quando eu tive que ir para João Pessoa, quando minha mãe estava doente de câncer, e o tratamento era lá, o que era que eu lia quando eu pegava? Mesmo sem querer, estava ali, era tão pequenininho, só para ler. Aí sempre tem uma frase impactante, né? Se você morrer, você irá para o céu, você tem certeza de, né? Sempre aí vem um textozinho bíblico, uma palavra rápida, você lê. Querendo ou não, aquilo, quando Deus tem um plano na sua vida, essas palavras, um dia, elas brotam no seu coração. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ou ela servirá para nos salvar, ou ela servirá para o dia do juízo, para nos condenar. Ou ela é cheiro de vida, ou ela é cheiro de morte, né? Como Paulo diz. Amém? Então eles prosperaram muito, né? É uma empresa muito forte, até hoje eles mantêm. Eu não sei se eles mantêm ainda os versos bíblicos, tá? Não sei. Mas eles investem muito nessa área evangelística lá em Campina Grande. Tá? Mas vamos adiante. Versículo 19, eles questionam Jesus. Onde é que está teu pai? Porque eles sabiam que Jesus era um galileu. Sabia que Jesus era filho de Maria. Seu pai era quem? Um carpinteiro chamado José, que nós sabemos que ele era um pai apenas no sentido de um pai adotivo, porque o pai verdadeiro que gerou Cristo é o próprio Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então eles questionaram, sabiam quem era Jesus. Vamos dizer, esse Zé Mané está dizendo que o pai dele é Deus, quem é teu pai? Então isso é um tom de zombaria, irmãos. Nós não estávamos lá, mas a maneira aqui é uma maneira de zombaria. Eles estão dizendo aqui, quem é teu pai? Onde é que está teu pai? Respondeu Jesus, olha a resposta dele, verso 19. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a quem? A meu pai. O que é que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? É que ninguém pode conhecer a Deus a não ser por meio de quem? Dele. Claramente ele está dizendo, ninguém conhece o Pai a não ser por meio de quem? De mim. E se vocês não me conhecem, vocês jamais conhecerão quem? O meu Pai. E aí é interessante, porque se você for ler a Bíblia, desde o começo do Gênesis até o nascimento de Jesus, você vai ver que tudo é preparado para revelar quem? Cristo. Porque conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus, nós conheceremos a Deus. Você não conhecerá a Deus fora de Cristo. Não é indo para Santiago do Chile, fazendo aquele caminho, não é indo atrás dos ídolos que são criados pelos homens, indo para Juazeiro do Norte, arrodear ali a imagem do Padre Cícero, correndo atrás do panteão de santos que existe aí, de religiões, de coisas que vocês, que eu, vamos encontrar a Deus, vamos conhecer a Deus. Não, Jesus está dizendo, olha, se vocês, é interessante isso, vocês não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E conhecer aqui envolve relacionamento, fé, obediência naquilo que ele diz. Verso 20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio. Então ele estava onde? No templo. Não era um gasofilácio assim não, parecia, né? É diferente. Eram 13 gasofilácios em forma de corneta, onde as pessoas colocavam as suas ofertas
para vários propósitos. Tá? Ficava no pátio das mulheres. Oi? Fica à vontade, Flávio. Isso, na pessoa de Cristo. O que o irmão Flávio está dizendo é que nessas igrejas novas, modernas, elas não focam na pessoa de Cristo. Focam muito na pessoa do Pai, né? Mas não se conhece o Pai sem Cristo. Porque a obra de Cristo é a obra do Pai. Eles trabalham em conjunto, assim como o Espírito Santo também. Mas, para entender a obra de salvação, não se entende fora de Cristo. E Cristo está relacionado ao que o Pai tem feito. Por exemplo, eu estou lendo um livro que eu indico a vocês. Não sei se o irmão Edivaldo conhece, o irmão Iveson também, outros irmãos aqui, tem o irmão Flávio, tem outros irmãos, irmão Samuel, e muitos outros irmãos aqui, que se chama A Missão de Deus. Vocês conhecem esse livro? A Missão de Deus. É o melhor livro na área de missiologia, de missões. Podem comprar esse livro sem medo. É o maior livro, ele é muito grosso, mas é o melhor livro na área. Porque nós estamos acostumados a entender missão quando um missionário sai de um lugar e vai para outro, não é isso? E a gente fala aqui, é certo, a gente apoiar, ele está fazendo um trabalho missionário, sim. Mas eu pergunto, desde que o mundo foi criado e o homem caiu, a missão de resgatar o homem é de quem? É de Deus. Deus é responsável pela sua missão. Então, todos nós que estamos sendo chamados e salvos, somos chamados e salvos por causa dessa missão de Deus, e ao mesmo tempo somos incluídos nessa missão para resgatar os outros que Ele quer salvar. A missão é dele. Então, às vezes, a gente valoriza muito o missionário que está lá fora e esquece de que você também é um missionário. De que você também está dentro desse trabalho missionário de Deus. A igreja ela está dentro dessa missão de Deus. Ela é envolvida nessa missão de Deus. Deus usa nossas vidas para cumprir a sua missão. E aí ele sai enviando um para um canto, um para o outro, aviva num lugar, aviva no outro. A obra é dele. Se ele quiser que a nossa igreja, dentro do seu propósito, é claro que ele não chama, ele não está tirando a responsabilidade de nós somos responsáveis, mas é ele quem opera em nós o querer e o efetuar. E se ele tiver de levantar aqui na nossa igreja 10, 20, 30 missionários para trabalhar aqui, para ir para o sertão, para ir para aqui para o lado, para ir para Ipojuca, seja para onde for, para o sertão, para as cidades menos evangelizadas, ele vai levantar. Ele vai levantar recursos, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar você com um pouco que você tem para contribuir com a obra missionária, a mim, e assim ele faz a obra, porque a obra é dele. Ele é fiel, a missão é dele, primeiramente é dele. Ele é o autor da missão. Veja, a missão do Pai é conduzida pelo Filho e depois o Filho diz, olha, vocês vão dar continuidade a essa missão, mas eu estarei com quem? Com vocês. O Pai vai estar fazendo a missão agora, não somente por mim, mas também através de vocês, como ele fez antes também, através dos profetas, através da genealogia, do que iria acontecer. Ele não deixou fugir nada para que Jesus chegasse. Nada frustrou o plano, ele chama missional de Deus. Leiam esse livro, tem que ter paciência para ler ele. Ele é cansativo, eu acho, né? Porque eu tenho tanta coisa para ler que eu estou lendo ele, aí leio, aí às vezes dá um sono, mas é um livro fantástico. Um livro fantástico, muito bom. São 2 livros, tá? O primeiro é a missão de Deus, o segundo é a missão do povo de Deus. Diga, meu irmão. Você agora me pegou no nome do autor. Eu mando para você. Eu mando a foto do livro, dos 2 livros, e do autor, e mando para os irmãos, tá? Trago para os irmãos. Mas a missão de Deus é muito conhecida. Se você colocar a missão de Deus na internet, livro, a missão de Deus só tem um dele. Ele é verde, grossão, e depois você bota a missão do povo de Deus, é o segundo livro dele. Mas para ler o segundo, você tem que ler o primeiro. Só o primeiro tem umas 700 páginas. E a letrinha, olha, tudo juntinho. Eu nunca vi o cara juntar, né,
o parágrafo, meu filho, bota um parágrafo maior, uma letra maior, porque você lê uma folha, duas, mas os capítulos são pequenos, mas vale a pena. Amém? Deus abençoe. Né? Mas vamos lá. Então, verso 20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Mais uma vez, olha, ninguém o prendeu. Eles não estavam querendo prender, lá na festa do tabernáculo. Aí não termina a história dizendo que a reunião terminou e todo mundo foi para sua casa. Aí entra a história da mulher adúltera, porque Jesus novamente no outro dia volta a ensinar no templo. A mulher adúltera vai embora, ele continua ensinando, diz que é a luz do mundo. E o texto termina aqui no versículo 20 dizendo que ele estava, diz o local onde ele estava ensinando, no pátio das mulheres. Jesus sempre valorizou as mulheres, viu gente? Sempre valorizou as mulheres. Sempre deu a oportunidade para que as mulheres também ouvissem o Evangelho. E quando vocês vão ver, várias mulheres mantinham o ministério de Jesus. Mulheres ricas, a Bíblia diz. Vocês lembram dessa história, desse texto? Que Deus usou mulheres que eram abastadas, que elas ajudavam o ministério do Senhor. Porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, foi ungido pelo Espírito Santo, ele não continuou como carpinteiro mais não. Ele deixou o ofício de carpintaria. Chamou os discípulos para estar com ele e começaram a pregar o Evangelho e a viver do Evangelho. Tanto que, desculpa a expressão, o infeliz do Judas era o tesoureiro. Mas propositalmente, né? Propositalmente. Não sei por que colocaram ele como tesoureiro. Né? Hã? E ele ainda roubava o dinheiro, né? Lembram que ele roubava o dinheiro? Mas ele era o tesoureiro. E o dinheiro era colocado na bolsa, ele tomava conta, as mulheres abençoavam. Onde Jesus chegava tinha comida para ele, onde Jesus chegava tinha dormida. Mas ele costumava dizer, né? O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, literalmente eu não tenho uma casa específica onde eu possa ficar em cada cidade que eu vou. Geralmente, alguns acreditam, como ele ficava muito na Galileia, ele repousava na casa da sogra de Pedro. Provavelmente, na casa da sogra de Pedro. Mas isso são suposições, tá bom? E ele também frequentava muito a casa de quem? De Lázaro, lembram? Quando ele ia para a Judéia, era outra família que ele frequentava muito. Mas ia para a casa de fariseu, ia para a casa de Zaqueu, ia para a casa de muitas pessoas que convidavam. Porque Jesus, ele vivia um dia de cada vez, dependendo exclusivamente do seu Pai, para onde seu Pai o dirigia. Que coisa maravilhosa, né? Desimpedido de todas as preocupações, era fiel em todas as coisas, mas desimpedido de todas as preocupações, porque ele estava focado em cumprir plenamente a sua missão. Até aí tudo bem? Então ele estava no pátio das mulheres, havia 13 cofres em forma gasofilácio, em forma de trombeta grande, e as pessoas depositavam as suas doações para várias causas. Versículo 21. O que é que vai acontecer agora? Ele não estava sendo questionado de quem era o pai dele, lembram? Então agora ele vai começar a defender a sua autoridade, a sua missão como Messias, como Filho de Deus. E aí o texto começa no verso 21, de outra feita. Está ruim assim para vocês, eu lendo um versículo explicando? Não, né? Está indo bem, né? De outra feita, o tempo voa, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, olha, provavelmente eu estava querendo pregar em Mateus capítulo 11, mas esse texto fala tanto ao meu coração, que talvez eu estou em dúvida, estou orando ao Senhor, Senhor me dê direção. Provavelmente eu pregarei nesse texto, claro, em forma de mensagem, até o final, né? Provavelmente do capítulo 8, até o final. Provavelmente eu pregarei até o verso 59. Não aqui hoje. Vou dar o estudo até o verso 38, se der tempo. Porque nesse texto Jesus vai falar verdades extremamente profundas e vitais para quem está ouvindo de uma maneira muito clara. Olha o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que não acreditavam nele, irmãos. Ele diz claramente: eu vou retirar-me. Ele está querendo dizer que vai para a glória,
vai haver a sua crucificação, a sua ressurreição. Isso aqui vocês vão ver que ele vai dizer que eles mesmos vão matar ele. Aí ele vai dizer: e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Marque esse versículo 21 na sua Bíblia. Marque ele e passe aí 2 folhas ou 3, e chegue no capítulo 14. Veja o contraste. Marque o versículo 21 do capítulo 8 e vá para o capítulo 14. É o meu texto predileto para funeral. Versículo 1. É o meu texto predileto para funeral, porque eu acho que é um dos textos mais confortantes. Vocês sabem o que aconteceu comigo lá no cemitério de Santa Amaro? Eu já contei a vocês, né? Eu estava fazendo um funeral de uma mãe de uma irmã da nossa igreja. E essa irmã era uma irmã pobre. Então, o funeral dela foi naquelas salinhas simples, né? Fica uma do lado da outra. E quem conhece aqui, todo mundo aqui conhece o cemitério de Santa Amaro. Eu não sei se Edivaldo conhece. É um mundo. O cemitério de Santa Amaro, ele tem uma capela que, se brincar, é maior do que uma igreja católica, no meio dele. Coisa mais linda do mundo, né? Fica no centro e ela tem as vias asfaltadas para ela, e somente rico é que faz o seu velório ali. Então, governador, prefeito, pessoas ricas, é católica. Só os padres é quem oficiam ali, é da igreja católica, e para reservar aquilo ali é uma fortuna. Vocês sabem disso. Aconteceu um caso muito engraçado comigo, né? Flávio sabe, né? Sabe não? Eu estava sozinho, fazendo a cerimônia da mãe de uma irmã daqui da nossa igreja. E foi no cantinho, perto dessa capela, que fica assim do lado, onde as pessoas pobres são enterradas no chão mesmo. E eu estava lá e tinha mais 2 pastores. Eu já tinha dado uma palavra lá no lugarzinho do velório, acompanhei o enterro até o local. Quando estava descendo o caixão, aí e começou a jogar a terra, eu abracei a irmã e disse: irmã, eu estou indo embora, que Deus abençoe, já tinha feito a minha parte, não podia mais fazer nada, que Deus console vocês, amém. Quando eu saí daquele local, eu peguei a Avenida Central, que vai direto para essa capela que fica no centro. E aí o que acontece? Está lá a capela, a coisa mais linda do mundo, aberta, e está vindo 3 pessoas em direção a mim. Eu costumo usar paletó, geralmente, quando eu vou fazer os funerais. É uma prática minha. Eu me sinto melhor por uma questão oficial, para mostrar que eu sou pastor, mas nem sempre. Estava muito quente nesse dia. E eu não me lembro se eu estava de paletó ou só estava de gravata e camisa de mangas compridas. E eu venho com a Bíblia no meio da rua asfaltada, em direção à capela, que fica no centro, tudo arborizado. E essas 3 pessoas vêm, uma moça e 2 rapazes. Quando a moça me vê e diz: o senhor é o padre? Eu tenho um cara de padre aí. Quase que eu dei minha mão para ela beijar, né? Mas eu já estava barbudo e tudo, né? E o senhor é o padre? Ela me viu com a Bíblia, talvez ela não entende, né? Uma moça nova, ela disse: o senhor é o padre? Eu digo: não, eu sou pastor. Ela disse: que coisa boa, o senhor é pastor? Olhe, minha avó está ali na capela, capelona central. Toda a minha família já está esperando há mais de 1 hora o padre chegar, e ele não veio. Não sabemos se ele vem mais. O senhor poderia lá fazer uma oração por nós e dar uma palavra, orar pela minha avó, porque eles têm isso, né? Aí eu disse: Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade para eu pregar o evangelho para esse povo. Eu disse: olha, eu posso ir, orar por vocês, eu fui sincero, né? E posso dar uma palavra de conforto que está na palavra de Deus para vocês. Agora, fale com a sua família primeiro, porque ela era nova, né? Ela era neta. Pergunte se eles vão aceitar, porque eu não ia entrar num negócio, chega lá e ser expulso, né? Então eu digo: olha, eu fico aqui quietinho, vão na frente, se permitir, aí você me chama. E já fiquei orando a Deus: meu Deus, que oportunidade, Senhor, que oportunidade, me dê essa oportunidade. Aí ela vai na frente, aí ela volta, aí já começa: venha pastor, venha. Aí todo mundo começa a entrar
Na igreja a família já estava fora, agoniada, o caixão lá dentro, o povo não suportava mais esperar o padre. E aí eu entrei, e aí os católicos, eu admiro isso neles, eles são muito reverentes. Isso aí é uma verdade, viu, irmãos? Quando eu entrei, sabe o que foi que eles fizeram? Todo mundo ficou de pé. Eu me senti, né? Entrei na igreja, todo mundo de pé. Eu digo, que bênção. O silêncio aqui vai ser grande, eu vou pregar o evangelho aqui do jeito que eu quero. Meus irmãos, olha, Deus me deu uma graça nesse dia. Primeiramente, eu agradeci a oportunidade. Eu disse, olha, eu não conheço a senhora que faleceu, que é mãe, que é vó, que é parente de vocês, que vocês amam. Vocês estão sofrendo por isso, por essa grande perda. Mas eu gostaria de trazer uma palavra de conforto. Aí eu peguei João 14 e preguei, irmãos. E terminei mostrando que Jesus é a verdade, o caminho, a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Preguei o Evangelho. Mostrei que somos pecadores, que precisamos dEle como nosso Salvador. Quando eu estou terminando a minha pregação, e já tinha orado, deste tamanho, quando ele entrou, que ele me viu pregando, irmão, esse homem deu uma carreira. Deu uma carreira, entrou, foi para uma portinha que tinha de lado, foi botar a roupa, né, que eles têm uma roupa específica, eles usam eu esqueci o nome agora, que se dá roxo, né, para fazer a perreada, e já ficou puxando o púlpito, fazendo barulho assim para botar do meu lado, e eu nem dei atenção, sabe? Eu nem dei atenção, continuei pregando, e o povo também não olhou não, ficou ouvindo a palavra, eu disse, pronto, terminei a palavra, eu gostaria de orar por vocês, para que Deus console o coração de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Aí fiz uma oração, sentei, depois disso a palavra está com o Senhor, fica à vontade, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. E aí, olha, me retirei. Quando eu fui saindo do lado, veio 2 pessoas atrás de mim. Veio uma mulher e perguntou, pastor, eu nunca ouvi uma palavra do evangelho dessa, onde é que fica a igreja? Eu gostaria de conhecer a palavra de Deus. Essa foi uma. E a outra foi a moça que tinha me chamado, juntamente com um familiar dela, e disse, pastor, quanto é que o senhor cobra pelo que o senhor pregou? Eu digo, minha filha, não é nada. Eu não quero nada. Foi um maior prazer poder falar do evangelho para vocês. Não, porque aqui o padre a gente tem que pagar e tudo, e eu pensei que o pastor também. Eu digo, não, minha filha, pelo amor de Deus. Quando tiver outra oportunidade dessa, pode me chamar. Pode me chamar quantas vezes quiser. Eu vou todo dia pregar o evangelho. Mas, irmãos, olha, eu voltei tão feliz nesse dia, porque eu percebi que algumas pessoas ali, Deus estava separando aquele momento para falar o coração delas. Tinha vidas ali que Deus iria salvar. Não por causa de mim. Vocês estão entendendo, né? Ele queria salvar e me usou ali naquele momento como um instrumento, como poderia ter usado qualquer irmão ou qualquer irmã. Bem, como eu já tinha falado primeiro, né? Depois tudo que o padre fosse falar não ia adiantar mais nada, né? E aí eu deixei o problema para ele. Primeiro, chegou atrasado, desrespeitou a família, né? A família já não aguentava mais. Eu já tinha feito o que tinha que fazer. Mas por respeito a ele, como eu estava no local que ele era responsável, eu deixei nas mãos dele. Mas Deus nos dá essa oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque em João, nós vimos aqui no capítulo 8, Jesus diz, vocês vão me procurar, mas vão morrer onde? Nos vossos pecados. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Na hora da morte de vocês, por não crerem em mim, vocês vão gritar, vocês vão me procurar, mas como vocês não têm a verdadeira fé, vocês vão morrer no pecado de vocês. Agora, olha o que ele diz aqui no capítulo 14, que era o que eu queria que vocês lessem comigo. Olha a diferença para os que creem nele. Não se turbe, João 14, foi esse texto que eu li para eles. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha a diferença. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Volto para o capítulo 8. Jesus diz que vai. E aí, quando um servo dele perguntou, o senhor vai para onde? Qual é o caminho? Ele disse qual é o caminho. O caminho sou eu mesmo. E eu vou preparar lugar para vocês. Como? Dando sua vida por nós. Porque é através dele que nós nos encontramos com o Pai, que nós recebemos a salvação. Já para os ímpios, já para esses judeus que não acreditavam nele, no versículo 21, ele lhes falou dizendo, no capítulo 8 de João, vou retirar-me, ou seja, eu vou também, né? Eu vou me retirar, assim como ele disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, estava perto da sua crucificação, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, iria subir ao céu. Aí aqui ele está dizendo, eu vou me retirar do meio de vocês, vou partir. Embora eles não entendessem, talvez eles pensassem que Jesus iria, como no capítulo, se eu não me engano, foi no capítulo 7, que eles acharam que ele iria para os gregos, né? Vão criticar, dizendo, será que ele vai para os gregos, da diáspora? Mas aí ele diz, mas vocês vão me procurar e vão perecer no vosso pecado. Misericórdia, irmãos. O que ele está dizendo aqui é muito sério. Um homem morrer em seus pecados. Qual é a consequência de um homem que morre nos seus pecados? É o juízo, é a morte eterna. Ele morreu nos seus pecados, ou seja, os pecados dele não foi perdoado, não foram perdoados por Deus em Cristo. Ele morreu nos pecados e vai ter que pagar pelos seus pecados. No dia do juízo, ele já começa a pagar quando morre, em espírito, mas pagará plenamente quando Jesus voltar, quando receber o corpo. Porque recebendo o corpo, ele pagará de forma completa, não somente em espírito, mas também como um ser humano completo, com um corpo ressuscitado para sofrer eternamente. Então veja o versículo 22. Então diziam os judeus, eles não entendiam, irmãos. Quando o coração está... Quando você fala de inferno para alguém, de morrer sem Cristo, de ir para o inferno, as pessoas zombam de você, zombam de mim, vão dizer, o inferno é aqui, que inferno que nada, tem inferno pior do que esse, isso é conversa, a Bíblia foi escrita por homens, o inferno é isso aqui, é o que a gente passa, tem inferno não. Mas olha o que, foi isso que eles pensaram, verso 22, eles diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Veja só o que eles não deram ouvidos quando Jesus disse, vocês vão morrer nos pecados de vocês. O que eles ficaram pensando foi, quando ele disse que quando procurarmos não vamos vê-lo mais, o que é que ele vai fazer? Será que esse cara é louco, ele vai se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 23, estou encerrando por causa da hora. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O que Jesus está dizendo, mais uma vez ele diz, aí deixa eu ler o 24, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que o quê? Eu sou, está com letra o que aí? Maiúscula, não está na Bíblia de vocês? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O significado do eu sou aqui. Se vocês não acreditarem que tudo que eu afirmo ser, o Filho de Deus, o Messias, o enviado pelo Pai, igual a Deus, que tem vida em si mesmo, que salva vocês dos pecados, pão da vida, a luz do mundo, se vocês não acreditarem nisso, em tudo que eu falo, no que eu sou, e do que eu falo é a verdade, expressa o que realmente eu sou, que eu sou um com o Pai, se vocês não acreditarem em mim, vocês vão morrer em quê? Nos vossos pecados. Sem Jesus Cristo, nós morreremos em nossos pecados. De uma maneira bem simples, irmãos, é isso que ele está dizendo a eles. Enquanto eles perguntaram, quem é teu pai? Quem é teu pai? Aí ele vai dizer, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Ele já está dizendo quem é o pai dele. E depois ele vai dizer, olha, vocês vão morrer nos pecados de vocês, porque vocês não acreditam que eu sou. E esse eu sou, irmãos, é o mesmo eu sou
abra sua Bíblia, deixe marcado aí em João 8, a gente parou aí no versículo 24, não foi? 24 de João 8, deixe marcado aí. É bom você sempre andar com marcador de Bíblia ou usar, olha, usar essa fitinha aqui, ó. É muito boa, tá? Aí você abre em Êxodo. Eu estou abrindo, tem algumas novas convertidas aqui que precisam conhecer esses textos. Eu sei que os antigos já sabem de cor. Êxodo 3, 14. Esse eu sou aqui é o mesmo eu sou que Deus usa como seu nome, que representa o seu próprio ser. Êxodo capítulo 3, é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro, Êxodo, do Antigo Testamento. Se a gente fizesse uma brincadeira aqui para dizer os livros da Bíblia de cor, eu ia errar nos profetas menores. Eu não erraria em nenhum outro, mas nos profetas menores eu erraria. Eu confundo demais, irmãos. Não sei porquê. Eu acho que eu tenho um bloqueio. Eu já botei até num quadro, aí eu memorizo, aí depois eu esqueço de novo. Mas sabe por quê? É porque a gente lê pouco os profetas menores. Mas quando eu começar a ler todos os profetas menores, um por um, o ano todinho, até ficar na minha cabeça. Agora, minhas meninas dão aula. Se eu perguntar a Débora, ela diz a Bíblia de frente, ela diz os livros do começo ao fim, do fim ao começo. Ela lê ao contrário e lê. Me humilha. Mas porque ela aprendeu na música, ó, desde criança aqui na escola da Unimical. Eu digo, esqueça a música, agora vai falando um por um. Ela fala, porque está com a música na cabeça. Ela começa Gênesis, Êxodos, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vai. Josué, Juízes, Ruth, aí ela vai, tudinho, até Apocalipse. Ela quer que eu diga voltando? Aí começa, aí diz voltando, tudinho. Os profetas menores, tudinho. Eu digo, isso aqui é uma memória, né? Eu vou tudinho. Quando chega nos profetas menores, aí eu sei que começa com Oséias e que termina com Malaquias. Mas o que vem no meio, eu misturo tudo. Mas é bênção, é assim mesmo. Agora sei dizer os 12. Se você me perguntar quais são os 12 profetas menores, eu digo tudinho. Mas em ordem, eu tenho essa dificuldade. Confessando aqui os meus pecados a vocês. Mas vamos lá. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Alguém pode ler? Amém. É interessante que no versículo 13, né, para a gente entender essa resposta de Deus, como a irmã Shirley leu, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Interessante, né? É como se ele estivesse dizendo, eu sou aquele mesmo que estive lá, permaneço hoje e serei. O que ele está querendo dizer é que nele não há nenhuma mudança. Ele é o mesmo Deus que fez a aliança com os pais, que está se revelando a eles naquele momento, que vai permanecer fiel no amanhã. Esse é o Deus que nós servimos, o eu sou. E aí Jesus toma isso para ele e diz, eu sou. Então o que eu falo é a palavra de Deus. O que eu faço é o que Deus faz. Se vocês não creem em mim, vocês não creem no Pai. Se vocês não me conhecem e não me aceitam, também não aceitarão o Pai. Então, eu sou tudo o que eu falo, tudo o que eu digo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Quem tiver sede, venha a mim e beba, porque fluirá rios de água viva do seu interior. Então, tudo isso é verdade, porque Ele é o eu sou. Veja outro texto, Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Quem quiser pode ler, Isaías 43, 10. Leia o 11. Amém. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Há alguma relação desse texto com o que Jesus está falando? Eu sou. Veja o que ele diz no capítulo 8 de João, no versículo que nós estamos trabalhando, para a gente encerrar, no versículo 24. Porque se não credes
que eu sou, versículo 24, parte B, morrereis nos vossos pecados. Amém? E aí, a partir do verso 25, a gente continua na próxima semana, tá bom? Os irmãos leiam em casa, estudem, mas o que eu queria que ficasse nesta noite, do que nós temos falado, é que se você não conhecer a Cristo, você não conhecerá a Deus. Se você não quer que Cristo é o que Ele diz ser, o Salvador, aquele que dá a sua vida para nos salvar, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos perdoa. Se você não crê que Ele é o eu sou, aquilo que Ele diz ser, então você e eu, se eu também não crer, se nós não crermos, nós morreremos em nossos pecados e seremos condenados por eles. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, e quanto mais lermos a sua palavra, que o Espírito Santo faça com que essa palavra fique no nosso coração. Amém? É isso que vai nos sustentar, irmãos, porque no dia da nossa morte, a gente vai se agarrar em quem? No eu sou, porque sabemos que já tem um lugar preparado para nós, e que Ele está lá para nos receber. Olha que maravilha. Mas quem não tem Ele, Ele diz, quando eu não estiver aqui, vocês vão me procurar, mas vão morrer em vossos pecados. É o desespero de muitos. Eu até nesse momento peço oração pelo meu ex-cunhado, né? Ele foi alcoólico a vida dele toda, casado com a minha irmã mais velha, pessoa muito inteligente, engenheiro de Minas, e conheceu a minha irmã lá em Campina Grande. Minha irmã, ela era engenheira de Minas também, mas aí ela se tornou professora da área do mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, e aí depois ela passou para a auditora federal do Ministério da Fazenda. Ela já está perto de se aposentar. E aí ela conheceu essa pessoa, se casou com ele, e antes ele bebia apenas socialmente, porque vem de uma família que bebe muito, né? E fumava muito. Mas chegou um ponto, ela disse para ele, olha, você não precisa mais trabalhar. Com o meu salário, fica em casa, cuida da casa, dá para eu manter tudo. E isso não foi bom para ele. Por quê, né? Isso é a minha visão, tá? Ele em casa, ociosidade, fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Eu me lembro na época que ele comprava Calton, né? Só comprava Calton, comprava de caixa. E quem já fumou aqui conhece, né? Eu nunca fumei, mas eu conheço. E caixas e caixas de cerveja. Então ele ficava em casa sem fazer nada, morando de frente à praia de Intermares, ali em João Pessoa, muito sol, calor, cerveja, cigarro, música. Nunca foi uma pessoa assim errada de sair, de mulher, de nada. A vida dele era ficar em casa. Resultado, foi se tornando cada vez uma pessoa mais difícil de conviver. Pai de 2 filhos, inteligentíssimos meninos. Um é procurador, passou agora como procurador. Outro é defensor público. E todos caminharam para a área, né, do direito. Cresceram os meninos. Minha irmã não aguentou mais, ele veio morar com a família dele. Eu descobri agora que ele, por causa do cigarro, provavelmente está com câncer de língua e na garganta. E começou uma quimioterapia dessa finura. Está aqui em Recife. Eu vou ver se eu consigo algum contato com ele, para ver se eu faço visita e se eu aproveito esse momento para falar do Evangelho. Porque ele nunca quis ouvir falar do Evangelho. Sempre que eu tocava no assunto, ele... que nada, ele fazia assim, ele sempre foi esculhambado, né? Diz que nada, chamava palavrão, com os pastores, com tudo. Gostava muito de mim, é porque gostava de mim, viu? Mas o resto eu gosto de você eu respeito, mas o resto eu não respeito nenhum. Mas porque eu era família, né? Porque se também não fosse, ele esculhambava também. Então está nessa situação hoje. Eu peço oração por ele, o nome dele é Oswaldo. Deus tenha misericórdia da vida dele, né? Quem sabe o Senhor ainda possa salvá-lo. Diga, minha irmã.
A senhora tem um filho também nessa mesma condição, a mesma coisa, né? Eu tive um tio de Daniele, igual, né, a situação. Eu tive um tio de Daniele que eu pregava o evangelho para ele. Ele era gêmeo também, e o irmão gêmeo dele tinha morrido, e ele não ficou muito bem da cabeça. Ele era muito agitado. E eu pregava o evangelho para ele, e um dia eu disse um texto para ele, é até engraçado. Eu citei aquele texto que aqueles que forem lançados nas trevas, lá haverá choro e ranger de dentes. A resposta dele foi, e se o cara for banguelo? Olha a resposta que ele deu para mim. Lá haverá choro e ranger de dentes. Ele disse, e se for banguelo? Olha a resposta dele, zombando. Sabe como ele morreu? Sentado no vaso sanitário com infarto fulminante. Foi encontrado com 3 dias depois. Que Deus tenha misericórdia. Eu espero que ele foi criado do Evangelho. Que ele tenha tido um encontro com o Senhor. Mas o que Jesus diz aqui é interessante. Aqueles que não creem em mim morrerão. Não creem que eu sou. Morrerão nos seus pecados. Isso é muito sério, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E que nós nos mantenhamos firmes, sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel. Amém?